Vamos lá, Pedro é o Papa da igreja por causa daquele verso de Mateus 16, 18, que diz assim, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, ó, eu quero até compartilhar aqui com vocês, eu quero ler essa parte aqui, ó. Por esse texto isolado de todo o contexto do Novo Testamento, a Igreja Católica criou a sua doutrina do papado, e sobre ele governa de forma política e religiosa sobre muitos. Eles aplicam esse texto para dizer que Pedro é o primeiro papa da igreja, por isso todos devem submeter ao papado até os dias de hoje. As pessoas buscam Deus por intermédio do Papa para confessar os seus pecados e receber dele uma graça, ou mesmo uma penitência para os seus determinados pecados. Sabe o que está escrito no chapéu do Papa? E aqui eu quero compartilhar com vocês. Está escrito Vicários de Cristo, que significa substituto de Cristo, né? Vicários de Cristo significa aquele que está no lugar de Cristo, tá? Que ocupa o lugar de Cristo. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, irmãos. Quando Deus, Jesus, ascende aos céus, ele fala assim, ó, fiquem aí em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem é o substituto na terra naquele momento? O Espírito Santo do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Quem é o substituto até os dias de hoje? O Espírito Santo. Então, assim, quando você vê isso na estola sacerdotal do Papa, escrito Vicários de Cristo, aquilo é uma blasfêmia, porque ele está se impondo a obra do Espírito Santo que leva os homens ao arrependimento de pecado, né? Jesus ensina ainda, olha só, você deve ir para o seu quarto, trancar a porta do seu quarto, confessar os seus pecados ao seu pai, orar ao seu pai em secreto e Deus vai te recompensar. E aí, de repente, vem uma figura chamada pai da igreja e ele ocupa esse espaço por conta de um verso isolado. Cria-se um texto fora do contexto, nós vamos mostrar por que está fora do contexto, e aí cria lá a igreja de São Pedro, que está lá na Itália, e tantas outras heresias, ok? O que você tem a dizer sobre isso, essa substituição aí do Espírito Santo, o Wilber? É perfeito, isso vai contra a palavra de Deus, porque na palavra, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 5, Paulo vai escrever assim, vai falar assim, Paulo, porque há só um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, homem. Então você não tem mais outra pessoa que faz essa mediação entre homens e Deus, a não ser Jesus Cristo. Se você substitui Jesus Cristo, você está tirando ele da parte principal. Está tirando o Espírito Santo da parte principal, dessa mediação principal, que não é mais feito por homens, ou por lei, ou por... que antes era feito pelos sacerdotes, mas agora é por Jesus Cristo, o sumo sacerdote, a realidade das coisas. Amém, amém. E olha só, quero ler aqui para que eu quero começar a contextualizar tudo que a gente está falando para ver que não é invenção. Nós vamos mostrar tudo isso através de versos para vocês. Então, assim, ó, a palavra Pedro significa Petros, ou seja, pedregulho, uma rocha dura, tá? E a palavra pedra significa Petra, que é uma rocha menor. Então, essa rocha mais dura, né, essa rocha firme, é Cristo, né? E Cristo diz o seguinte, ó, e essa rocha que é Cristo, e nela edificarei a minha igreja. Ou seja, essa rocha mais rígida significa, sobre ela eu edificarei a minha igreja. Jesus estava apontando, na verdade, irmãos, para a rocha que os construtores rejeitaram. Lembra que começa lá no livro de Isaías? Então nós temos dezenas de versos e nós vamos colocar apenas 2 para a gente não ficar muito cansativo. Então, ó, Salmo 118, 22 diz o seguinte, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra principal, né? A pedra angular. Olha só, Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes o que está nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Então Jesus está dizendo que ele é essa pedra fundamental, ele é essa pedra principal. E aí eu queria dizer para vocês que Pedro mesmo, né, o apóstolo Pedro mesmo diz que Jesus é a pedra fundamental. Então não dá para pegar aquele contexto, olha Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro mesmo reconheceu que Cristo era a respeito de Cristo que ele mesmo estava falando, que essa pedra era a respeito do próprio Messias. Olha o que Pedro fala lá em 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus ela foi eleita e preciosa. Também vós mesmo, como as pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo que Cristo é essa pedra, rejeitada pelos homens, mas ela foi edificada e exaltada por Deus. Assim como Cristo foi pedra, nós também somos desse santuário, né, que está se tornando a morada de Deus. Em 1 Pedro 2,6 também diz, por isso está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Então Pedro está dizendo que a pedra angular é Jesus Cristo,
né? É o nosso Salvador. Então, se Pedro diz que a pedra principal é Cristo, porque eu entenderia que seria Pedro, né, o pai da igreja, ou essa pedra que seria a pedra fundamental da igreja, né? Então eu falei assim, Pedro agora se tornaria o substituto, né? Se tornaria um pai da igreja, né? A pedra angular da igreja? Não. Então não faz o menor sentido. Aí eu quero mostrar aqui para você que em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, quem estava presente liderando a igreja lá em Jerusalém era Tiago, e não era Pedro. O que prova que Tiago foi o líder da igreja lá na região da Judéia, lá em Jerusalém, e não Pedro. Então não faz sentido para mim e nem deve fazer sentido para todo mundo que tem a revelação do Espírito Santo colocar Pedro no lugar de Cristo. Por favor, irmão, se atente muito para isso com bastante zelo. Quer fazer um comentário, Wilber? Não, perfeito. Nem Pedro, né? Se a gente pega todo o contexto, ele não se coloca como essa pedra principal. Ele entendeu que Cristo estava falando dele. Porque Cristo ele já tinha dado uma parábola, né, daquela casa edificada. Uma casa edificada na rocha e uma casa edificada na areia. A casa edificada na areia cai e a na rocha fica firme. Então, quando Cristo falou, eu sou a pedra, ele entendeu. Então, o que acontece? Nós estamos formando um edifício espiritual, no qual Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, e nós, como Pedro falou, somos pedras vivas que juntos, em comunhão com esse corpo, formamos uma morada espiritual para Deus.